Papo Cultura, episódio 276. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2022. Eu sou Joel Gomes e estou em Laranjal do Jari, do estado do Amapá. E neste Papo Cultura nós vamos conversar com a Camila Barros, uma jovem escritora que é de Laranjal do Jari, mas no momento está residindo lá em Santana aqui no estado do Amapá. E você, em qualquer parte do Vale do Jari ou do mundo que acompanha o Papo Cultura, muito obrigado pela sua colaboração e parceria. Eu preciso dizer mais uma vez que nós tivemos alguns problemas com a nossa página do Papo Cultura e estamos impossibilitados de fazermos qualquer transmissão por lá. A página está no ar, mas nós não podemos movimentar por um determinado tempo. Por isso nós estamos utilizando aqui a conta da Web Rádio Farol para fazermos as transmissões do Papo Cultura. Logo que esse problema for resolvido, nós postaremos lá na página do Papo Cultura toda a produção que foi feita fora de lá. E nós temos o apoio, a colaboração e a parceria do jornal e da Web Rádio Tribuna do Vale, também da Fundação Jari, do Balcão de Direitos e do Ponto da Cultura. E por falar em Ponto da Cultura, lá você encontra este livro da professora Maria de Belém Andrade. O título desse livro é A Verdadeira História da Cachorrinha Vitória, na Vila do Ovo. Uma bela história de uma vila que existiu, ou ainda existe aqui no Laranjal do Jari. Uma vila nas palafitas chamada Vila do Ovo. E no Ponto da Cultura você encontra também o Interlúdio, uma antologia poética. A editora Recanto das Letras fez uma garimpagem Brasil afora com poetas e poetisas. E do Laranjal do Jari nós temos o poeta, escritor, jornalista e professor Ivan Lopes, que participa dessa coletânea com 3 trabalhos. E por falar em coletânea, a Camila vai falar de uma coletânea que ela está participando e logo em breve teremos o lançamento desta coletânea. Boa tarde, Camila, e obrigado por aceitar o convite do Papo Cultura para papearmos por aqui. Boa tarde, jovem. Boa tarde, Joel. Tudo bom? Tá tudo bem. Então, o lançamento, né, da coletânea era para acontecer hoje, às 20 horas. Só que devido ao ocorrido, né, em Petrópolis, na área serrana, foi adiado para o dia 25, a próxima sexta-feira, o lançamento da coletânea. Correto. E como estão suas expectativas para esse evento? É a primeira coletânea que você está participando? Sim, é a primeira coletânea. Há um tempo eu venho escrevendo para o Recanto, então surgiu o convite de participar da coletânea. Sendo bem sincero, eu estou com grande expectativa, né? É uma coletânea a nível nacional e ver um pouco do meu trabalho é muito gratificante. Como você se deparou com este convite? Encontraram você pelo Recanto das Letras? Então, eu tinha acabado de publicar uma poesia, né, no horário da tarde, e chegou um e-mail, né, da editora Terra dos Ventos, com um convite para participar da coletânea Segredos do Tempo. Assim, a princípio eu não acreditei, mas depois eu fui averiguar, fui procurar sobre a editora e aceitei o convite. Correto, que bom. Aqui está muito quente, olha só, muito quente mesmo. Este é o nosso Papo Cultura, episódio 276, hoje dia 18 de fevereiro de 2022. Eu sou Joel Gomes e estamos conversando com a Camila Barros. Estamos no estado do Amapá. Temos o apoio, a colaboração e a parceria do jornal e da Web Rádio Tribuna do Vale, também da Fundação Jari, do Balcão de Direitos e do Ponto da Cultura. Logo nós
teremos o início da ressaca. A ressaca que nós vamos fazer não é de bebida, é uma ressaca de conhecimento, né? Então, na ressaca, ou seja, em um ambiente cheio de informações e conhecimento, já que no Amapá o termo utilizado para designar ressaca, quer dizer, esse termo é designado para aquelas áreas onde há reprodução de alguns animais e de peixes e também de insetos. E o estado é todo permeado de ressaca. Camila, fique à vontade para falar um pouco sobre como você enveredou por por esse fantástico caminho de produção, né, de fazer poesia. Então, Joel, foi ali por 2017 que eu comecei a fazer alguns rascunhos, né? Mas isso foi devido a alguns fatos que estavam acontecendo naquele ano, que eu me vi assim, sem muitas opções. Não podia compartilhar isso com ninguém, então eu comecei a escrever. Só que, assim, visto que esse sentimento poderia se tornar 2, 3, 4, 2 parágrafos, entendeu? E depois que eu comecei a escrever, eu percebi uma coisa, que a minha escrita não era lá essas coisas. E leitura também nunca foi muito meu forte. Então comecei a ler, né? Comecei a ler e comecei a agregar junto à escrita. Mas até então isso ficava guardado, né? Eu nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Era uma coisa assim, como uma terapia, sabe? Eu fazia da escrita uma terapia. Correto. Então foi uma espécie de fuga, Sim, como um refúgio. certo? Você recebeu alguma influência na leitura ou na produção literária da sua avó, né? Sua avó é professora e pedagoga, Dona Vera. Sim, a dona Vera. Na leitura, sim, bastante. Agora, na escrita, eu já fui assim, caminhando com as próprias pernas. Como é essa relação da sua produção com a sua família, com os amigos mais próximos? Você falou um pouco anteriormente sobre isso, mas hoje, né? Você disse que começou a escrever e não mostrava para as pessoas, mas hoje você tem um diálogo mais aberto nesse sentido? Porque geralmente o poeta, a poetisa, os escritores, de forma geral, eles têm um grupo de amigos que eles dialogam, né? Olha, eu estou fazendo isso, estou pensando nisso, até para melhorar a sua produção e também, ou seja, como disse, para trocar figurinhas. Sim. Então, eu tenho um grupo de amigos da minha faixa etária de idade, né, entre 19 e 20 anos, que, assim, eles não escrevem, mas eu gosto de receber o feedback deles, seja positivo, seja negativo. Isso é importante, né? Em relação à minha família, nem tanto. Assim, meus pais sabem que eu escrevo, mas assim, eles ficam de longe, né? Não tecem nenhum comentário. Tá, e você pretende a participar de outras coletâneas? Já tem alguma em vista? Então, a mesma editora me convidou para outra coletânea, Brevidades da Vida. Bom, devido a esse atraso do lançamento desse mês, né, era para ser em abril, mas eles já adiaram essa coletânea. Mas eu já fui convidada e já estou produzindo para essa coletânea. Correto. E você continua apostando, então, lá no Recanto das Letras? Sim, 2, 3 vezes na semana, em qualquer horário eu estou sempre publicando lá.
Correto. Papo Cultura, episódio 276. Eu estou em Laranjal do Jari, sul do estado do Amapá, hoje dia 18 de fevereiro de 2022, e a Camila Barros está lá em Santana. Santana, Sim, aqui Santana. também. Santana, no estado do Amapá. Nós temos o apoio, a colaboração e a parceria do jornal e da Web Rádio Tribuna do Vale, também do Balcão de Direitos e do Ponto da Cultura. Eu repito mais uma vez, nós estamos com alguns problemas na nossa página do Papo Cultura, por isso as transmissões estão sendo feitas pela Web Rádio Farol. Assim que resolvermos os probleminhas que estamos enfrentando na página do Papo Cultura, esse conteúdo será compartilhado lá na página, na página do Papo Cultura, e voltaremos à nossa normalidade neste sentido. Camila, fique à vontade para fazer alguns comentários aí no mundo literário. Falando em Recanto das Letras, quem me apresentou o Recanto das Letras, assim, não foi de uma forma, assim, intencional, mas foi o Ivan Lopes, professor Ivan Lopes. Eu acompanho o Ivan há um tempo e gosto do que ele escreve, das colocações dele. E eu encontrei o site Recanto das Letras por causa dele, só que eu não escrevia lá. Eu só gostava do que ele publicava lá. E foi ano passado, né? Foi ano passado que eu comecei a publicar no Recanto, né? Por incentivo, e porque eu acho que também já estava na hora de colocar isso em algum lugar. Correto. Você vai deixar a coletânea que você está participando à disposição lá no Ponto da Cultura? Pretende fazer isso? Conversar com o professor Chandelle, né? Mas se der certo, sim, vou conversar com ele, ainda não tenho uma resposta para isso. Mas a ideia é essa. Tá certo. Qual mensagem você deixaria para o jovem escritor ou a jovem escritora, pessoa que já tem uma produção, pessoa que pensa em iniciar, uma mensagem de incentivo, você que é bem jovem, né? Eu sei que nesse mundo aí literário, a produção, às vezes, a própria família não contribui, critica, enfim. Qual a sua mensagem? Bem, eu comecei a escrever por questão para me sentir melhor. E eu conheço alguns jovens que escrevem também. E acredite, eles também começaram a escrever pelo mesmo motivo, para se sentir bem. E o conselho que eu dou é para não ter medo, né? Para não ter medo. E que, assim, a escrita, a literatura, a poesia são coisas belíssimas. Eu vim tomar conhecimento disso depois de um tempo, quando eu comecei a estudar e a procurar os grandes escritores da literatura brasileira. E o meu conselho é para seguir em frente, que a escrita é uma coisa maravilhosa. Correto. Cláudio Chave participa aqui com um comentário. Ele diz assim: boa tarde, jovens. Boa tarde, jovem. Obrigado Boa pela tarde, sua professor. sempre, participação aqui no Papo Cultura. Ele continua comentando, diz o seguinte: acho que o Ponto da Cultura não vende obras de autores comunistas. A brincadeira do Cláudio aí. Ah, Eu acho que vende sim, né? Eu será? acho que vende sim. Eu vi lá uns comentários de alguém perguntando, eles não tinham do Olavo de Carvalho, né? Mas aí já ajude, disse que Eu vai estive no Ponto providenciar, né? da Cultura recentemente.
Tá certo. Papo Cultura, episódio 276. Estamos papeando aqui. Eu acho que essa palavra é adequada, né? Papeando, não é papeando em outro Sim. sentido, né? Conversando, dialogando com a Camila Barros, é uma jovem escritora, né? Eu tenho uma impressão que você, aqui da cidade do Laranjal do Jari, você é a pessoa mais jovem a participar de uma coletânea a nível nacional, pelo menos até onde eu sei, né? Dessa coletânea, da coletânea da editora Terra dos Ventos, o livro já chegou para a gente, eu já dei uma lida. E do Amapá só tem eu e mais 2 pessoas. E da minha faixa de idade só tem mais 2 pessoas. Assim, interessante. E pode discorrer, pode seguir com o seu raciocínio. Quando eu disse que eu fui procurar autores, eu também não fui tão longe, né? Eu eu comecei a procurar produções aí do Jari mesmo. Professor José Ramon Pereira, o J.R. Trindade, professor Samuel, que já me deu aula, e um pouco mais longe aqui, Macapá, o Mauro Guilherme, Dr. Mauro Guilherme. Comecei a acompanhar o trabalho deles também, os trabalhos deles. O Cláudio participa mais uma vez, diz parabéns, jovem Camila Barros. Obrigado. Certo. Hoje pela manhã nós tivemos o Papo Cultura com a professora Belém e ela falou um pouco sobre esta obra. Infelizmente a conexão da internet não estava muito boa e comprometeu a dinâmica do Papo Cultura hoje pela manhã. Mas teremos outros até para fazer um resgate também do Papo Cultura anterior, que foi o 275. Então, o lançamento será na próxima sexta-feira? Próxima sexta-feira. Vai ser feita uma live pelo Instagram da editora, né? @ Editora Terra dos Ventos. Vai ser a partir das 20 horas. Mas você sabe se essa editora tem alguma parceria com... Porque o Recanto das Letras é um site que também tem uma editora, Recanto das Letras. Eles têm alguma parceria? Joel, eu dei uma pesquisada nessa editora. Eu acredito que não tenha, porque ela é uma editora muito recente. Ela fica no Rio Grande do Sul e eles publicam os escritores ali, da região. Eles me acharam só através do Recanto, mas eu já vi os autores da editora e são autores ali, de perto. Ah, tá certo. Tudo bem. Então você está empolgada, está ansiosa, está aí no clima de... O lançamento seria hoje, né, às 20 horas. Com essa mudança, Sim, o que você hoje. sentiu? A ansiedade aumentou. É bom que tem mais uma semana para produzir, né, em cima dessa ansiedade, porque geralmente o poeta e a poetisa também utiliza isso para produzir, né, o momento de ansiedade. A poesia, falando um pouco da sua produção, da sua maneira de produzir, a poesia, a literatura tira o seu sono ou não, é tranquilo? Sim, tira.
Eu gosto de escrever naqueles dias que eu não estou tão bem, que é quando eu paro para refletir sobre as coisas. E enquanto eu não consigo escrever pelo menos uma poesia, eu não paro, né? E nessa de escrever uma, já consigo duas, três, quatro. Às vezes, de noite, de madrugada, eu penso no início e só consigo dormir se eu concluir. Penso em duas, três, quatro, assim, versos, só consigo dormir quando eu finalizo. É para aquela ideia não fugir. Correto. Temos mais um comentário aqui do Cláudio Chaves. É uma pergunta para a Camila. Ele diz o seguinte: Camila, você acredita que as redes sociais desestimulam a leitura ou, para quem já tem interesse em ler, ajuda a, a dinamizá-la? As redes sociais, bem, levando em consideração que tudo mudou, que hoje em dia você pesquisa um livro e já tem um PDF dele na palma da sua mão, e fica fácil você pegar aquela você pegar assim no celular para ler, mas tem os que preferem a leitura física, né? Livro. Agora, o seguinte, as redes sociais atrapalham um pouco, né? Atrapalham um pouco, porque às vezes você tá com aquela intenção de realizar uma coisa e acaba sendo aquele tempo reservado, ele vai para outra coisa. Ou seja, um tempo que poderia ser para leitura, ele foi destinado para outra tarefa. Correto. Camila Barros respondendo a perguntas do Cláudio Chaves, né, que eu particularmente considero um dos maiores poetas do Vale do Jari. Né? Para mim ele é o maior poeta da região em se tratando dentro do estilo dele. Isso sem nenhum demérito aos demais poetas e poetisas. Você já teve notícia de um edital que já está circulando, um edital para produção de livros, para publicação, melhor dizendo, do livro do IFAP? É um trabalho extra para autores que não sejam estudantes do IFAP. Bom, eu li alguma coisa sobre isso, mas eu não procurei, não fui a fundo. Né? Certo. Papo Cultura, episódio 276. Eu sou Joel Gomes e estou em Laranjal do Jari, sul do estado do Amapá, conversando com a Camila Barros, que é do Laranjal do Jari, está morando em Santana, que também fica no estado do Amapá. Estamos aqui cumprindo com a nossa missão, dizendo que o Papo Cultura testou e testa positivo para a cultura. E seguimos com a nossa humilde e simples, porém constante contribuição com a cultura. Mesmo quando a internet não contribui tanto, mas nós estamos aqui na batalha. É no calor ou Tá não, quente, viu? mas estamos seguindo. Tá bastante quente. Estamos seguindo em frente. Camila, fique à vontade para falar algo a mais que você deseja. Então, Joel, eu falei agora há pouco do Dr. Mauro Guilherme, né? Sim, Eu conheci o Dr. Mauro ali por 2017 também, através do Osmar Júnior, né? Nosso poeta da Amazônia. E, assim, o Dr. Mauro me ganhou rápido, né? Porque pelas músicas,
pelo trabalho dele, né, como poeta. E infelizmente ele não está mais aqui, mas ele deixou muitos trabalhos, muitos. Pois é, né? Eu tive contato com o Dr. Mauro ano passado, né? Fizemos um Papo Cultura e acho que 1 ou 2 semanas após eu conversando com ele, ele mandou um áudio dizendo que estava com Covid. E aí eu não consegui mais conversar com ele. Foi muito triste, né? Mas É uma pena. fazer o quê, né? Uhum. Eu acho que foi ano passado ou foi... Não, foi em 2020, né, que ele organizou duas coletâneas aqui de escritores amapaenses, uma falando sobre o Covid e a outra falando sobre o apagão em Macapá, né? Foi em Foi em 2020. 2000, né? 2020. Ou melhor dizendo, 2020, certo. Foi. Em 2020 ele lançou um livro também, falando sobre a pandemia. E em seguida ele lançou sobre o apagão que a gente sofreu para cá. Uhum. 22 dias no Certo. escuro. Não foi fácil, né? Não foi. E eu quero... Tá certo. E eu quero pedir para você que mora em Laranjal do Jari, observe a cidade hoje, vários muros, público ou privado, que os nossos artistas estão expressar a sua arte. E aí você encontra paisagens naturais pintadas nos muros, personalidades como o Manuel Conceição, o seu Benedito Gama, o Miguel Gama, o Anjo do Rap e tantas outras pessoas retratadas pela cidade, né, pelos muros da cidade. Então eu peço para você o seguinte: por gentileza, tire uma fotografia, poste nas suas redes sociais, guarde, comente algo sobre isso. Observem que este trabalho está exposto ao sol e à chuva e logo, logo não estará da mesma forma que estão neste momento. É a nossa cultura, é a nossa arte, né? Vamos valorizar. Camila, eu agradeço você imensamente por ter topado a fazer parte do Papo Cultura. Muito obrigado. Se você tem algo a mais para falar, não fique... Cortou o final. Não deu para entender. Não, no final eu disse que se você tem algo a mais para falar, agradeci, né, a sua participação e disse que se você tiver algo a mais para falar, fique à vontade. Então, eu agradeço o convite. Acredito que, assim, eu peço desculpa por ter relutado tanto. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em aparecer para essas ocasiões, mas assim, eu agradeço o convite e o espaço, né, para poder falar um pouco sobre esse pequeno caminho ainda que eu iniciei na parte da literatura, né, e da poesia. Certo. Eu que agradeço, muito obrigado. Siga em frente, é um bom caminho, né, um ótimo caminho. Isso, a literatura também ajuda a registrar, né, a história de um povo, né? Enfim, você... E você é de uma geração que eu considero genuinamente laranjalense, né? E que isso nós acabamos ficando feliz porque estamos observando que outras gerações, né, estão levando a literatura
para frente. E, na minha ideia particular, na minha opinião, vocês têm vocês podem fazer algo que nós não conseguimos fazer na literatura laranjalense, ou seja, uma turma que veio de outras regiões, né, já chegamos aqui com diversas experiências e tivemos uma certa dificuldade ou muita dificuldade para retratarmos na nossa produção literária a realidade local, os costumes locais, os hábitos locais. Né? Enfrentamos esses problemas que a sua geração não tem, né? Não terá nesse sentido, nesse aspecto. Desejo sucesso para você, que outras coletâneas virão, que você participe. Não pense duas vezes quando receber um convite para participar de uma coletânea, porque você vai cravando, como eu falei anteriormente, vai cravando aí a sua escrita Brasil afora. Obrigado, sucesso sempre. Tchau. Tchau, tchau. E lembranças para a dona Vera. Sim, vamos. Tem mais um participante aqui, antes de o Francisco Fagundes, ele diz, 2 amigos do peito. Francisco, vamos fazer um Papo Cultura, Francisco. Já que você me deixou na mão de me levar à Vitória do Jari, vamos fazer um Papo Cultura. Ou, de repente, nós podemos fazer um Papo Cultura na viagem para a Vitória do Jari. Esse Francisco é gente boa. Gente boa dormindo. Outro momento. Ele respondeu aqui, ele diz aqui, só depende de você. Agora, não sei o que só depende de você. Deve ser a viagem, que na verdade eu que deixei ele na mão de viajar, de viajarmos a Vitória do Jari. Para quem não é da região, Vitória do Jari é uma cidade no extremo sul do estado do Amapá. As 2 cidades aqui, co-irmãs ou irmãs, né, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. E a terceira cidade do sul do Amapá é Mazagão, já fica mais próximo de Macapá. O Tiago Neri participa também e diz o seguinte, Camila Barros tem muito caminho na poesia. Tiago. Obrigado, Tiago. E o Francisco Fagoni fala o seguinte, Papo Cultura. Pois é, Francisco, vamos fazer um Papo Cultura. É isso. Dizendo mais uma vez, explicando mais uma vez, nós tivemos um probleminha na página Papo Cultura, mas nós não transgredimos nenhuma regra, não foi isso. Mas tivemos um probleminha e estamos impossibilitados de fazer alguma transmissão lá pela página do Papo Cultura. Por isso nós estamos utilizando aqui a web rádio Farol. Mas logo ele diz o seguinte, vamos sim, ele deve estar se referindo a fazermos um Papo Cultura ou a irmos à Vitória do Jari ou a duas coisas. Camila, obrigado. Estou devendo uma visita para o Francisco. Ah, tá certo. Aí, Francisco, ela está assumindo que está em dívida com você. Eu não esqueci. A próxima ida a gente toma um café. Correto. Obrigado a todos. A qualquer momento não, amanhã, hoje não tem como. Amanhã voltaremos com mais Papo Cultura. E amanhã teremos uma apresentação de o que será e como será na ressaca. Amanhã não é o início da ressaca, apenas uma apresentação. Correto?
Mais uma vez, obrigado, jovem. Sucesso sempre. Tchau.